Muito se tem falado nos últimos dias em relação a uma possível aplicação deste plano, mas sinceramente é algo que me traz algum receio. Mas afinal de contas, o que é o Plano Marshall? Vamos ter ainda o comentário do João Balor, militante do PSD e da Juventude Social Democrata. Ele participa em vários projetos, como a Plataforma Laranja, a página PSD Sempre e, por último, mas não menos importante, Visão Política. Note-se que tenho recebido vários feedbacks nos últimos dias, dos quais muitos relatam a impossibilidade de aceder ao Spotify Premium ou Apple Music, precisamente por ser Premium. De forma a estar disponível para todos, têm agora a possibilidade de aceder a estes mesmos no YouTube. Não se esqueçam de dar like e inscrever, porque de facto ajuda mesmo muito. O Plano Marshall, ou Plano de Recuperação Europeia, foi um programa de ajuda económica dos Estados Unidos da América aos países da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo deste plano era reconstruir economicamente os países europeus ocidentais que foram destruídos ou que sofreram perdas com a ocorrência da guerra. O Plano Marshall recebeu esse nome em homenagem ao seu idealizador, George Catlett Marshall, penso que seja assim que se pronuncia. Ele era um general do exército estadunidense e totalizou um aporte de 200 bilhões de dólares aos europeus, utilizados para a reconstrução de edificações e indústrias, importação de alimentos e mercadorias industrializadas, bem como no financiamento da agricultura. Alguns órgãos foram criados para administrar os recursos financeiros, como a Administração da Cooperação Económica pelos Estados Unidos e a Organização Europeia de Cooperação Económica. O Plano Marshall vigorou entre 1947 e 1951, sendo o principal motivo para o rápido arranque económico dos países europeus. Os principais beneficiados foram a Inglaterra, a França e a Itália, entre os europeus, e os Estados Unidos, claro, que conseguiram criar as instituições de fortalecimento da internacionalização dos capitais na segunda metade do século XX. Outro objetivo do Plano Marshall era realizar uma propaganda maciça contra a URSS e estabilizar a situação política, social na Alemanha e conter o avanço do poder dos partidos comunistas na França e na Itália. Com a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, o prestígio da URSS estava em alta, além das tropas do Exército Vermelho estarem estacionadas em países da Europa Centro-Oriental. Os capitalistas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental apostavam na recuperação económica e na melhoria dos níveis de consumo material da população, além da criação de uma forte estrutura estatal de oferecimento de serviços sociais nas áreas da saúde, educação e emprego, por exemplo. Dessa forma, eles pretendiam mostrar que o modelo de capitalismo ocidental era melhor que o capitalismo soviético, que é apelidado de comunismo. O Plano Marshall mostrou-se eficiente e garantiu altas taxas de crescimento económico aos países da Europa Ocidental, nas décadas posteriores ao fim da Segunda Guerra Mundial. O plano serviu ainda para criar as bases do chamado Estado de Bem-Estar Social, que seria atacado a partir da década de 1970. Além disso, o Plano Marshall possibilitou a transnacionalização do capitalismo ocidental, sendo um dos motivos para a vitória da esfera de influência dos Estados Unidos da América na Guerra Fria, para quem se recorda ou sabe o que é a Guerra Fria. Notaram-se evoluções após a sua aplicação. Por exemplo, a sua vigência coincidiu com anos de crescimento económico acelerado. Durante o período em que a política pública vigorou, a economia do Reino Unido cresceu cerca de 3% ao ano em média, a da França mais de 6% ao ano, a da Itália cerca de 7% e a da Alemanha mais de 12%. Ao fim do programa, a renda per capita dos países contemplados já era 10% maior que o nível anterior à Segunda Guerra Mundial.
Espaço agora para o João. Vejam, elucida-nos com a tua sabedoria política. Ora então, um viva a todos os caros ouvintes. Gostava de começar por agradecer a todos os que aqui estão a dispensar um pouco do seu tempo e também à página Visão Política por me dar a oportunidade de falar um pouco sobre a possibilidade de existir um novo plano Marshall para a recuperação da economia europeia após o Covid-19. Antes de partilhar convosco a minha opinião, gostava de contextualizar um pouco e explicar de onde veio esta ideia do Plano Marshall. Ora, o Plano Marshall foi criado nos anos subsequentes ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam numa posição hegemónica e desenharam um plano de reconstrução da Europa que estava completamente arrasada pela guerra. Os apoios americanos entre 1948 e 1952 de facto proporcionaram um desenvolvimento enorme e um crescimento da economia que estava completamente devastada, tornando a Europa outra vez mais desenvolvida e mais competitiva em relação aos outros continentes. No entanto, desta vez é importante perceber que nós não estamos completamente devastados por uma guerra, embora a crise do Covid-19 esteja a devastar-nos em muitos aspectos, não só no aspecto da saúde, como também no aspecto da economia. Não temos os prédios a ruir, felizmente, e também não temos os campos agrícolas completamente devastados. No entanto, estamos a assistir a uma dificuldade muito grande devido ao elevadíssimo nível de desenvolvimento que se registra e não estamos habituados a um tipo de colapso destes. O mais perto que tivemos foi a crise entre 2008 e 2011, que no caso português foi entre 2011 e 2013, ou no caso grego, que está sucumbida desde 2008, a crise torna-se ainda mais grave. Ora, isto significa que, efetivamente, nós devemos ter uma resposta conjunta da União Europeia em relação a este plano de recuperação económico. Os países do Sul, que têm economias muito frágeis e valores de dívida, déficit e desemprego muito elevados, embora no caso português estes dois últimos estejam atenuados devido a um conjunto de políticas impulsionadas pelo governo do Dr. Passos Coelho e do Dr. Paulo Portas, os países do Sul efetivamente estão numa situação muito complicada, muito carenciada. Por outro lado, os países do Norte têm economias com fatores menos voláteis ao exterior, mas tendem também a passar por algumas dificuldades, por exemplo, no setor automóvel, que é muito forte tanto na França como na Alemanha. Ora, para enfrentar esta recessão, obviamente que a União Europeia deve ter um plano conjunto de todos os países que faça a economia reemergir e voltar a ter a força que tinha antes do Covid. E a melhor solução que deliberaram seria então injetar dinheiro na economia. Ora, a minha opinião, em ser um especialista, mas sim um observador imparcial, atento, que devemos aproveitar esta crise para inovar, reformar o nosso modelo económico. Atenção que com isto não quero dizer que os operários devem fazer uma revolução armada ou que devemos passar para uma economia marxista através do aumento do poder do governo, uma vez que eu repudio veementemente qualquer política marxista, uma vez que, dando demasiado poder ao governo, acabamos por sufocar o povo e concentrar o poder em algumas elites com vários privilégios. Pelo contrário, eu acho que nós devemos deixar que os empreendedores desta nova geração altamente qualificada trabalhem em conjunto com os grandes nomes do atual paradigma para que possamos reformar todo este sistema económico sem entrar numa ruptura que pode ser bastante perigosa do atual sistema económico. Ora, isto significa que, por exemplo, quanto à questão das energias renováveis, devemos aproveitar para
não ficarmos dependentes, por exemplo, das energias fósseis, o petróleo, o carvão e o gás natural, que vem da Rússia, que nem sequer é um país que está dentro da União Europeia. E devemos aproveitar também esta crise para aprendermos que injetar dinheiro na economia simplesmente por injetar não vai a lado nenhum, não nos conduz ao crescimento, apenas nos conduz a colocar plaquetas numa ferida que está a aumentar de tamanho. É como dar um peixe a um homem que necessita de aprender a pescar para conseguir sobreviver. Devemos, por outro lado, provocar uma mudança no paradigma para voltar a colocar a Europa na linha da frente. E para isso, claramente, os governos devem ter essa tal resposta conjunta que mostre força e união, que infelizmente ultimamente tem vindo a estar em causa devido a vários desacordos entre os países do Norte e os países do Sul, principalmente, e que ficou ainda mais abalada com a saída do Reino Unido da União Europeia e com o crescimento de alguns movimentos anti-europeístas em grandes países, como a Alemanha, a França e a Itália, principalmente. Ora, isto de injetar dinheiro e de não injetar dinheiro é uma situação muito complicada, uma vez que, mesmo em Portugal, estamos muito habituados a pegar nos impostos do povo e a colocá-los na economia para que as grandes empresas possam continuar a funcionar e comprar as pequenas empresas. Ora, eu sou averso a esse tipo de sistema, uma vez que acaba por criar oligarquias económicas e políticas, onde um conjunto de amigos do grande governo fica ali a viver às custas dos impostos do Estado. E eu acho que essa de termos uma produção mais forte de energias renováveis e de darmos força e liberdade às empresas em crescimento e às empresas que ainda estão a nascer é uma ideia muito positiva para os países do Sul, por um lado, que têm muita possibilidade de criar energias renováveis através do sol, o que iria ajudar a diversificar os rendimentos, uma vez que, por exemplo, que olhando para o caso da Grécia, sucumbiu por causa do turismo, que acabou, e também seria, por outro lado, muito bom para os países da Europa do Norte, que poderiam aproveitar, por exemplo, a energia das marés, como é feito no Reino Unido, ou até mesmo o vento, como pode ser feito em parques eólicos offshore. Por outro lado, as startups e os pequenos empreendedores e as pequenas e médias empresas devem ter muita força em todos os países, uma vez que estas pequenas e médias empresas agem a nível local. E, na minha opinião, é muito importante haver uma interação e um crescimento das economias locais, porque só com esse crescimento das economias locais, só com um crescimento descentralizado, é que podemos efetivamente produzir uma coesão territorial efetiva que não esteja volátil a qualquer tipo de interferência exterior. Nesse aspecto, efetivamente, acho que um plano Marshall, não de reconstrução, mas de reforma, e enquanto resposta conjunta da União Europeia, é uma ótima resposta a uma economia que está prestes a ficar de rastros. Mais uma vez, gostava de agradecer ao caro ouvinte por ter dispensado um pouco do seu tempo e gostava também de os convidar a interagirem, participarem num debate político para que em conjunto todos possamos chegar a melhores soluções. Obrigado. Bem, como é possível verificar, ainda há um longo caminho a percorrer e o Plano Marshall tem os seus benefícios, como também tem as suas fragilidades, e de certa forma seria bom, na minha opinião. Por outro lado, temos que ser cautelosos na aplicação desse plano, porque como basta ir a pesquisar e na barra de pesquisa colocar Plano Marshall, vamos ver várias notícias, por exemplo, de países como a Holanda que estão contra, ou Finlândia que também já se manifestaram em relação a isso. Porquê? Porque são países ricos e, como a Finlândia disse, há muitos anos atrás, mas aplica-se de certa forma ainda, não estão para pagar os impostos dos outros, os impostos não estão para pagar as dívidas dos outros países. Portanto, é um plano que tem as suas
vantagens, tem os seus prós e os seus contras, mas tem que ser aplicado de forma cautelosa a não prejudicar nenhuma nação, nenhum país, nenhum povo, e de certa forma sairmos todos vencedores no meio deste terror todo que vivemos atualmente.